estamos de volta, né? E agora aqui com o Flávio, para nós falarmos das coisas do futebol lá de Dois Irmãos também, e falar um pouquinho, lembrando que amanhã nós temos a rodada do Campeonato Mundial. Sim, a classificatória faz parte do Campeonato Mundial. Nós temos a quarta rodada, onde às 8h30, na Colômbia, no Metropolitano Barranquilla, jogam a Colômbia e a Argentina. O Argentina que ainda não venceu, né? Se perder, pode terminar na lanterna, Na Venezuela, o Venezuela enfrenta o Equador. E esse jogo é o seguinte, é o primeiro colocado contra o último colocado, né? O último colocado é a Venezuela e o primeiro colocado é o Equador, né? O Equador com 100% de aproveitamento tem 9 pontos, enquanto que a Venezuela tem 100% tá, mas se falava ligação. Tanto do futebol da Venezuela, que tinha crescido o futebol da Venezuela, tá aí, lanterna, mas né? por enquanto, né? O Paraguai enfrenta a Bolívia, né, no Defensor del Chaco. O Uruguai vai enfrentar o Chile, né, lá no Centenário, né? Que jogo. Centenário. Esse jogo é dia 17. E com certeza a Argentina, o próprio Uruguai, Brasil, tudo vão torcer para o Uruguai, aí fazer, quem sabe, segurar o Chile, que tem 7 pontos até agora, né? E às 10 horas ou às 22 horas, o jogo entre Brasil e Peru. O Brasil, que é o quarto colocado com 4 pontos, tem uma derrota, tem uma vitória e um empate. E o Peru é o 7º colocado com 3 pontos, 1 ponto menos que o Brasil. Quer dizer, um jogo onde, se houver um empate, o Brasil continua na frente 1 ponto. Se houver uma vitória do Brasil, aí sim ele já abre então 6 pontos. E se o Peru vencer o Peru passa o Brasil. É um jogo onde nós vamos ver se o time do Dunga realmente está preparado aí para... Todo mundo diz que o Dunga ia dirigir somente esses 2 jogos, o jogo contra a Argentina e o jogo contra o Peru. E aí no ano que vem já deve ser o Tite, ao menos diz que vamos ver se é isso mesmo ou o Dunga continua, né, Flávio? Olha, eu vou te falar assim, o Dunga realmente não tem apresentado um bom desempenho na parte de jogos oficiais do Brasil, né, Valdir? Ele pegou uma seleção arrebentada, né? Depois da Copa do Mundo, liquidada, depois do 7-1, e ajeitou e tal, fez alguns jogos internacionais muito bons, mas o Dunga ele não está conseguindo, fazer o time jogar. Agora é complicado, olha, tu junta... Porque, vamos dizer assim, nesses primeiros jogos é um ajuntamento, né? Sim. Se eu disser ajuntamento, os caras estão nos assistindo e dizem, pô, mas que falta de respeito com a seleção brasileira e com o trabalho pessoal. Mas é um ajuntamento. Porque esses caras não treinam igual, eles não estão juntos, eles treinam outro sistema de jogo e outros campeonatos, outros métodos, né? Exatamente, é outra preparação física os diferente. Os parceiros são diferentes, o esquema é completamente diferente. Aí se reúne 2 dias antes de um jogo. Alguns no avião, outros, né? Olha esse aí que o Dunga agora convocou, o Davi Luiz foi expulso, o jogador do Atlético. E aí como é difícil, né? Agora todo mundo achou assim, mas como que ele busca aquele jogador se o Jeromel do Grêmio hoje é o grande destaque do campeonato? Sim. Se leva o Jeromel, o pessoal vai dizer, mas aí já quer prejudicar o Grêmio, tá levando o Jeromel, que é o melhor jogador. Sim. E aí a seleção eu havia criticado quando se lesionou o Marcelo Grois, pois agora o Internacional teve um prejuízo muito grande. Nesse momento o Internacional não podia perder mais ninguém. Aí perde o Valdívia, que talvez não é o principal jogador do Internacional, mas é o principal atacante na atualidade do Internacional, o Valdívia. E aí não vai jogar mais esse ano. Sim. Né? Ontem, porque... E tem a Chapecoense quinta-feira, né? Mas vamos lá, né? Chapecoense... mas ainda o que ficou difícil para o Internacional é a entrada do Cruzeiro agora, porque tem um jogo e os 2 pontos. Mas eu quero que tu me diga porque o Morro
Entrou na briga. O Morro vai fazer uma final muito interessante contra o Grêmio. Contra o Grêmio no Master. Buião e companhia. É um plantel muito grande, eles têm 30 jogadores, porque eles fizeram uma união do São José Master com o Grêmio Master. Então, o São José tinha um grupo muito forte, tanto é que o São José era campeão já nos últimos anos. E tem lá Altair, Jairão, o São José, foi aquela turma toda pro Grêmio, era um grupo o Altair, o capitão. O Altair, capitão. E o Grêmio tem o Mazzaropi, tem o Luiz Eduardo, tem o China, enfim, tem esses campeões mundiais aí jogando o estadual de Master. Então o Morro conseguiu passar pelo Frigosul, tinha perdido de 5-1 em Canoas para o Frigosul, e neste domingo ganhou, o jogo estava 2-0 para o Frigosul, o Morro empatou 2-2, e nos descontos o Morro fez 3-2, levando a partida para os pênaltis. Que não vale o gol qualificado. Não vale gol qualificado. E aí nos pênaltis o Morro se classificou. Quem é que tem conhecido o time do Morro? Joga lá. O Morro tem de conhecido, assim, tem aqui o Pilger, aquele volante aqui de Estância Velha, o Dr. Pilger, que jogou no Vila Rosa, mas este ano, assim, de nome... O Ronei tem problema de lesão no joelho, mas ele participa do grupo, sim. O Raquete, isso aí só estão dando apoio por fora? Esse pessoal, tem ainda o João Heilmann, que é conhecidíssimo, né, no futebol amador aqui, o irmão dele, o Enio, enfim, eles têm uma turma boa, tem um time bom. Sim, para se classificar para uma final. Para ir para a final com o Grêmio, né? Mas interessante, Valdir, que no jogo com o Morro, com o Grêmio em Morro Reuter, foi 1-1 na fase de classificação. Depois lá em Eldorado o Grêmio ganhou de 5-1 e aí o Morro não se encontrou naquela tarde. Mas enfim, o primeiro jogo será em Morro Reuter no próximo domingo às 10 da manhã e o segundo jogo em Eldorado, no CT do Grêmio, naquele mini estádio que tem lá no CT do Grêmio, muito bonito aquele estádio, né? Onde tem os jogos das categorias de base. E está tendo outros jogos. O Cruzeiro tem usado muito, o time estão usando lá o... um mini estádio com uma... o estádio, sim, o campo, as dimensões são de um estádio profissional, de um campo profissional. Eu digo assim, arquibancadas, as condições de cabine de rádio e tal, de televisão, tem tudo isso lá, estrutura muito bem montada em Eldorado do Sul. Então será o segundo jogo, a decisão será lá em Eldorado do Sul. Então, os dois próximos fins de semana já temos campeão do cinquentão. Temos o campeão do cinquentão, que é um campeonato, Valdir, que está se tornando muito interessante, crescendo muito no estado do Rio Grande do Sul. Você já disputou, mas como técnico também? Eu joguei. Joguei em 2008 no Vila Rosa. No Vila Rosa. Mas não teve uma época que também estava de treinador lá? Eu ajudei, estava no grupo. O primeiro grupo do Master do Vila Rosa... fomos eu e o Jorge Luz que organizamos e iniciamos aquele trabalho lá, e com a ajuda de alguns amigos nós começamos. Depois, basicamente, a nossa base que ainda está jogando está no Morro Reuter. Tem vários jogadores que jogavam conosco lá, que estão nesse time do Morro Reuter. Mas por falar em dois irmãos, também tinha jogos pelo campeonato, o estadual... Gauchão de Várzea, chamado Gauchão de Várzea, que é os campeões municipais. Pois bem, tinha em Paraí, né? Nós até falamos aqui. Nós falamos, né? Falamos como é que foi o na time capital do da Ardósia, né? Da Ardósia. É isso aí. Da Pedra Ferro. Da Pedra Ferro. Então, o Balança Rede, que foi o campeão do ano passado, do Municipal de Dois Irmãos, foi lá pelas oitavas de finais e empatou 1-1 no jogo normal. Estava ganhando de 1-0 e, segundo o pessoal do Balança Rede, o juiz deu um pênalti inexistente. O lance já começou com o impedimento do atleta que sofreu o pênalti e empatou no finzinho do jogo, levando o jogo para as penalidades máximas, e aí o Balança Rede foi eliminado pelo
Paraí, um jogo pelas oitavas de final. Lembrando que o União, o ano passado, foi nas quartas de finais, chegou até as quartas de finais e foi eliminado também nos pênaltis na cidade de Veranópolis, lá no estádio. A Serra não está fazendo bem, Antônio Davi Farina. Não está fazendo bem para os gringos, não estão fazendo bem para os alemão, na verdade, né? Então foi eliminado ontem o Balança Rede lá na cidade de Paraí. E também o Campeonato Municipal, né, Valdir? Campeonato Municipal que agora está definido os finalistas, União e Hooligans. Interessante, Valdir, porque o União tem 5 títulos e o Hooligans tem 3 títulos. Mas o interessante que eu quero falar é que o Hooligans está prometendo uma homenagem para um dirigente que morreu ano passado na inauguração do Beira-Rio, o Pablo Oliveira. Ele foi na inauguração do estádio e aí, tu veja como é a fatalidade. Foram de ônibus para evitar qualquer tipo de acidente, né? E na saída do jogo, lá no jogo inaugural, ele foi atropelado por um ônibus ali na Avenida Beira-Rio. E aí o Hooligans está prometendo o título para esse dirigente, que era um dos mais trabalhadores lá do futebol do Hooligans. Então teremos o primeiro jogo no Vila Rosa, sábado às 15 horas. 15 horas. Muito bem. Tu viu lá que o rapaz disse lá, tu te assustou, mas não é para cortar o teu pescoço. Só para dizer que tu tem que mandar o teu abraço. O meu abraço, eu achei que ele tinha me chamado para degola, né? Mas eu quero mandar um abraço, Valdir. Manda. Só uma coisinha antes. Tu falou em santuário do programa aqui, Sim. Claro, São Pedro, né? São Pedro é o santuário do São Pedro. Valdir Pedro. Valdir Pedro. Eu quero mandar um abraço para o doutor Moacir Barra Ilana. O senhor conhece, né? O homem da segurança. Não, esse homem é forte. Esse é forte. Né? Advogado, Sim. político e foi diretor de segurança de Novo Hamburgo. Doutor Moacir Barra Ilana e para o Canísio Edelweiss, nosso amigo aqui, colega aqui do programa. Canísio Edelweiss. Sabe quem vai ficar com ciúme? Quem? O Oswaldo e a Pipoca. O Oswaldo e a Pipoca. E a Pipoca que não perde um programa. Sim, Pode sim. mandar para a Pipoca que ela deu agora. E ela anota os recados para o Canísio, né? Quando ele não está assistindo. Não sei, mas que ela assiste o programa, ela assiste. Muito bem. Valdir, segunda-feira, você pedala de bicicleta? Já pedalou? Não, eu estou pedalando só na piscina agora, faço aquela pedalada para fazer de conta. Então vamos ter aqui segunda-feira um pessoal que pedala todos os fins de semana nesses morros aí que você enxerga ao redor de Novo Hamburgo. Aí. É interessante eles falar aqui a experiência que eles têm e para o pessoal que faz esse esporte. Então, pessoal, na próxima segunda-feira teremos aqui o ciclismo, né? Então, que são os convidados do Flávio Bock, vem. Então, tomara que eles venham pedalando, né? Vamos convidar eles. Dizendo isso, vamos dar uma pedalada e agradecer mais uma vez. Obrigado, Valdir. Boa noite. O carinho que todos nos receberam e nós voltamos amanhã às 19 horas e 30 minutos. Eu até gostaria de fazer uma homenagem hoje, a gente queria fazer no começo do programa, não fez, mas hoje foi enterrado o Bodinho, ex-jogador do Esperança aqui, que é o sogro do Daniel Santos. Daniel Santos também vai estar aqui e eu tive a oportunidade de ir no... O Bodinho não jogou só no Esperança. Não é o Bodinho do Internacional, é o Bodinho do Esperança aqui. Tá bom. Jogador, e lá encontrei 4 ou 5 jogadores do Esperança que foram campeão em 1964 aqui de Novo Hamburgo, quando empataram 1-1 com o Novo Hamburgo no estádio 10 de maio, em Hamburgo Velho, e depois ganharam 1-0 da equipe do Novo Hamburgo dentro do estádio Santa Rosa. E aí nós vamos falar muito ainda desse título de 64 de Esperança, a pedido dos ex-jogadores do Esperança que lembraram que tem que ser lembrado isso aí aqui no programa, nós vamos lembrar sim durante a nossa programação. Uma boa noite, obrigado pelo carinho, volta amanhã ao meio-dia no Jornal do Meio-Dia e à noite, às 19h30 no Esporte na TV. Um abraço a todos.